Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Leitura Bíblica com Bruno Alves. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Muito obrigado por assistir esse vídeo e por aprender juntamente comigo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as 5 solas da Reforma Protestante. Afinal, o que são essas 5 solas, né? As 5 solas, na verdade, elas são os 5 pilares da Reforma Protestante. Quando houve o rompimento com a Igreja Católica lá em 1517, ali através de Martinho Lutero, que foi o principal, que foi, vamos assim dizer, o pai da Reforma, essas solas, elas foram a base de tudo, tá bom? Então, a sola é uma palavra latina, que significa somente ou unicamente. A sola, originalmente, ela fala que é sola gratia, sola fide, sola Christo, sola Scriptura e soli Deo gloria, ou seja, somente a graça, somente a fé, somente a Cristo, né? Somente Cristo, somente a Deus toda a glória e somente a Escritura. Então, nós vamos ver um pouquinho dessas solas separadamente. A gente vai começar, então, por sola Escritura. Eu vou ler um texto bíblico para a gente conversar, falar um pouquinho sobre isso, tá bom? O texto está em 2 Timóteo 3:16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus se torne perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Está lá 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então, o que a sola Escritura ela nos traz? Lembra que eu falei que o termo sola significa unicamente ou somente? Ou seja, ela está falando somente de uma forma reduzida e resumida, somente a Escritura deve ser utilizada como regra de fé e prática, pois a Escritura ela é inspirada, ela é infalível, ela é invencível, né? E ela é sempre atual, ela nunca muda em todas as eras. A palavra de Deus ela é imutável, ela nunca vai mudar. Muitas das vezes quem muda somos nós e tentamos adaptar a Bíblia, né, a palavra de Deus, ao nosso tempo, a nossa era, a nossa geração, né? Hoje nós vemos muito disso, o povo tentando aí mudar toda a situação para tentar colocar a sua vida ali, né? Pautar a sua vida dentro da palavra, mas de uma forma totalmente diferente, totalmente contrária. Então, sola a Escritura é somente a Bíblia. Isso não quer dizer que a gente não vá ler livros, não vá buscar história. Sim, devemos ler livros extra-bíblicos, tá bom? A gente deve estudar, sim, até outras religiões. Você estuda, pode estudar, sim, mas a nossa regra de fé e prática tem que ser a Bíblia Sagrada. Por isso, diz somente a Escritura, nada mais de intermédio além disso, tá bom? Então, depois do solo Escritura, nós temos solos Cristos, ou seja, somente Cristo. Eu quero ler o texto aqui com vocês, em Mateus capítulo 17, versículos 5 até o 8, tá bom? Que diz assim: falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me compraz. A ele ouve. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. E aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão somente a Jesus. Mateus 17, versículos 5 até o 8. Ou seja, é bem claro, né? Esse somente ajuda bastante a gente. Então, somente Cristo. Ou seja, não existe um intermediário entre Deus e o homem, a não ser Cristo Jesus, homem, né? Não há outro intercessor, outro intermediador. Então, somente Cristo. Nessa passagem que nós lemos, interessante que no finalzinho dela, ele diz lá: levantando os olhos, a ninguém viram, senão só a Jesus. Então, o nosso mediador,
né? A Bíblia fala que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem. Então, somente Cristo é o nosso mediador e nada o substitui. Ainda que na nossa geração nós temos visto aí, infelizmente, muitas pessoas mudando isso, né? Muitas pessoas fazendo ali de alguns artifícios, substituindo a Cristo, né? Com algumas práticas que aparentemente mostram para a gente que Cristo não é suficiente mais. Mostram para a gente que o nome, invocar o nome de Cristo, não é mais suficiente, que orar em nome de Cristo, a pessoa não é curada, você tem que ter uma toalha, você tem que ter ali, sei lá, uma correntinha, uma flor, você tem que levar uma camisa ao avesso, né, para desatar os nós e toda essa coisa, sendo que a reforma protestante, que é o que nós praticamos, que nós somos protestante, a reforma traz que é somente Cristo. Então, não há necessidade de outro Salvador, não existe outro Salvador, não existe outro intermediário. E esse é um pilar da reforma protestante. Hoje, infelizmente, a igreja evangélica, vamos assim dizer, ela está saindo disso, ela está entrando lá, como Paulo fala aos Gálatas, né? Que ele estava admirado pelos Gálatas estar passando, voltando à escravidão, voltando a fazer aquilo que eles tinham sido libertos através de Cristo. Então, solos Cristos, somente a Cristo, tá bom? Nós temos depois disso somente pela graça, ou sola gratia. O versículo dela está em 2 Samuel, capítulo 9, do 7 ao 8. É só para exemplificar, tá bom? Que diz assim: Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? 2 Samuel 9, do 7 ao 8. O que esse texto está dizendo? Está dizendo sobre uma ação em que Davi fez por amor do pai de Mefibosete, de Jonatas. Era uma ação que Mefibosete não esperava receber porque ele não se achava digno, né, de receber aquela bondade, aquela bênção, aquela graça. A graça nada mais é do que a vontade soberana de Deus em nos salvar. E a graça, ela não coopera, a gente não coopera com a graça, a gente não coopera na nossa salvação. A salvação é um Deus que faz. A gente não precisa fazer nada. A graça é de graça, né? Para Ele nos amar e Ele resolver nos salvar, a gente não precisa fazer nada. Se nós formos olhar, né, muitos de nós passamos por uma vida lá fora que às vezes parecia que não tinha mais jeito para a gente, né? A gente não tinha nada a oferecer para o Senhor, como hoje também, se nós formos olhar por tudo que Ele fez por nós, pelo seu sacrifício na cruz, por nossas vidas, nós não temos nada a oferecer para Ele, né? Em troca disso tudo aí, de ajudar ao Senhor na nossa salvação. Isso não existe. Então, somente pela graça. Deus resolveu nos amar, Deus resolveu nos chamar e a graça dele resolveu nos abençoar. Nós não somos merecedores. Graça, como nós falamos, é um favor imerecido, né? Então nós não merecemos a graça, mas Deus ele é bondoso e resolveu nos agraciar. Então, somente pela graça é um dos pilares também da reforma protestante. Então, o homem não tem ação na sua salvação. Ela é feita através da vontade soberana de Deus, tá bom? Então, o próximo pilar é sola fide, né? Eu não sei se eu estou falando tudo o latim certo, mas é nessa base, sola fide, somente a fé. E o texto bíblico está lá em Efésios 2, 8 ao 9, que diz assim: Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, olha só, né? Não vem de nós, né? A fé é algo, a fé é algo que ela é colocada em nosso coração, é um dom
de Deus, né? E somente pela fé, né, que a gente consegue a salvação. É somente pela fé que a gente consegue ter a nossa aliança com Deus restaurada, a nossa comunhão com Deus restaurada. E essa fé, somente a fé aqui, desse pilar, não é qualquer fé, né? É a fé salvadora, a fé que produz salvação. Eu vou ler aqui para vocês, a gente tem dicionário de Strong, ele fala sobre 4 tipos de fé. Nós temos aqui, eu até anotei aqui para eu não esquecer, que é a fé histórica ou a fé natural. É aquela fé que todos nós temos, tá? Aquela fé que a gente já nasce com ela. Por exemplo, se eu pegar um dinheiro emprestado com alguém, né? Esse alguém, ele tem fé de que eu vá pagar ele, né? Então, isso é uma fé natural. Talvez eu não pague, né? Mas a fé dele é essa. Não, o Bruno pegou ali esse dinheiro comigo e ele vai me pagar. Eu tenho fé que ele vai me pagar, né? Então, essa é a fé natural que todos nós temos. Tem também a fé miraculosa, ou seja, aquela fé que produz milagre, aquela fé que acredita no milagre, né? É uma fé que as pessoas acreditam mesmo naquilo ali, né? Então a gente vê que tem fé de muita gente de fazem muitas coisas pela fé, né? Se ajoelha, faz algumas coisas assim, porque aquela fé é uma fé, ela acredita no milagre, né? Aquela fé milagrosa que pode gerar, uma fé que pode gerar, que ela acredita no milagre. Talvez ela não acredite em mais nada, mas ela tem aquela fé de operar milagres, que o milagre pode acontecer através daquela fé, tá? E tem também a fé temporal, né? Que é uma fé passageira, ou seja, é aquela sementinha, né? Quando Jesus fala que o semeador saiu a semear, é aquela sementinha que caiu na terra, mas quando cresceu os espinhos, sufocaram-na, ou seja, é uma fé passageira. Tá firme ali, só que acontece alguma coisa, a pessoa cai da fé, a pessoa vai embora e aí ela já não acredita mais. Tem essa fé temporal e, por último, tem a fé salvadora, que é essa fé que é um dos pilares aqui também das 5 solas. Então, é a fé salvadora, ou seja, nós acreditamos pela fé que Cristo morreu, né, por nossos pecados, que ele foi crucificado, ao terceiro dia ele ressuscitou, ele foi elevado aos céus, deixou o seu Espírito Santo, mas um dia ele voltará para buscar a sua igreja e para completar a boa obra que ele começou. Então, essa é a fé salvadora, né? Tem a sola fide, somente essa fé que produz ali a salvação, uma fé, né, para ser salvo, né? Uma simples fé, tá bom? E por último, e não muito menos importante, é o soli deo glória. E eu quero basear o texto em Romanos capítulo 11, versículo 36, que diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Ou seja, a Deus toda glória, né? Somente a Deus a glória. Então, o que é esse sólido ao glória? Somente a Deus toda a glória. É o conjunto dos outros 4 solas, né? Então, tudo envolve isso, desde a Escritura, né? Desde Cristo, desde a fé, também desde a graça, tudo é um conjunto. E tudo isso, esse conjunto, ele é formado e no final ele vai trazer a glória para Deus. Então, no meio de todo esse conjunto de solas, o principal, o último, o final é a glória de Deus, né? Então, nós somos salvos para a glória de Deus. Nós temos fé para a glória de Deus. É somente Cristo para a glória de Deus, tá bom? E é somente a graça para a glória de Deus também. Então, esses foram os 5 solas, são os pilares, né, da reforma protestante. Então, todo cristão, ele tem aí que conhecer, né, o cristão protestante, ele tem que conhecer esses 5 solas, ele tem que saber disso, porque é isso que rege a nossa vida cristã. Então, sola Escritura, somente a Escritura, sola gratia, somente a graça, solus Christus, somente a Cristo, sola fide, somente a fé, e soli deo glória,
a Deus toda a glória, tá bom? Então, o vídeo é esse. Espero que você tenha gostado. Comenta aí se você já sabia, né? Comenta se faltou alguma coisa. Também aí dê a sua opinião, tá bom? Compartilhe esse vídeo, clica no joinha, se inscreva no canal, tá bom? Para que a gente tenha aí mais conteúdos, conteúdos importantes, sempre a gente procura trazer algo interessante aqui, né? Mensagens, estudos, algo para edificação. O objetivo do canal, como eu sempre falo, é esse: é abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, né? E crer também é pensar. A gente não tem uma fé cega, né? A gente tem que ter a fé, mas a nossa fé tem que ser uma fé racional também. Então a gente tem que crescer na graça e no conhecimento. Então a gente vai fazer isso juntos, tá bom? Com a ajuda de Deus, com a graça do Espírito Santo, a gente vai caminhando, ele vai abrindo a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento. E a gente vai entender um pouquinho mais das coisas de Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala, olha, desenvolvei a vossa salvação, né? Então, nós temos que desenvolver a cada dia mais a nossa vida com Deus. E aqui esse canal tem esse objetivo também de ajudar a desenvolver, né, a sua vida e a minha vida na presença de Deus, tá bom? Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua família. Tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite, tá bom? Não sei o horário que você vai ver esse vídeo, mas eu desejo que Deus te abençoe de uma forma especial, tá bom? E não esquece, compartilha, curte, tá bom? Deixa o seu like lá, deixa os seus comentários, seus pedidos também. De repente você tem aí alguma dúvida, quer que faça um vídeo sobre algum assunto, aquele que eu conseguir ver ali, a gente faz, tá bom? Talvez demore um pouquinho, porque a gente estuda, né, aqueles assuntos que a gente já sabe, mas a gente quer fazer um resumo para deixar o mais claro possível para vocês, tá bom? E aproveitando, deixe nos comentários aí também o que vocês acharam, se tá uma linguagem clara, se tá dando para entender, se o vídeo tá bom, tá bom? Deus abençoe, gente. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Tchau!